Olá, tudo bem? Hoje na nossa aula de desenho falaremos sobre ângulo. Você sabe o que é ângulo? O ângulo está presente em diversas situações da nossa vida. Ele representa a mudança de direção em um percurso, a mudança de plano nas inclinações, bem como a mudança de posição nos giros e rotações. Podemos reconhecê-lo também nas aberturas, nos campos visuais, na orientação de voos e navegações. Um dos mais importantes elementos geométricos, o ângulo é utilizado em muitas atividades, como o desenho de mapas, para indicação de um certo local e a elaboração de um sistema de alta tecnologia. O ângulo é uma região do plano limitada por duas semirretas de mesma origem. Agora vamos falar sobre os elementos do ângulo. Temos aqui o vértice, dois lados e a região interna, que determina a medida do ângulo. Você sabia que a divisão do círculo em 360 partes iguais, feita pelos babilônios por volta de 1700 a.C., decorre do fato de que eles acreditavam que o Sol girava em torno da Terra em órbita circular, realizando uma volta completa em 360 dias? Pois é. Assim, em cada dia, o Sol percorria um arco equivalente a 1/360 dessa circunferência, determinando um ângulo central, ao qual se deu o nome de grau. Medir um ângulo em graus significa verificar quantas vezes a unidade 1 grau cabe nesse ângulo. Existe um instrumento feito especialmente para medir ângulos, o goniômetro, mais conhecido como transferidor. Para medir ângulos com o transferidor, deve-se fazer o seguinte: coloque o transferidor sobre o ângulo, fazendo coincidir o centro com o vértice do ângulo e a linha de fé com um dos lados do ângulo. Iniciando a contagem sempre do zero, verifique o número de graduação que se encontra no outro lado do ângulo. Pronto! Esse número é a medida do ângulo. Lê-se MOP. A medida do ângulo, neste caso, é 60 graus. Você também pode usar os esquadros para medir e traçar ângulos. Observe. Agora vamos conhecer os ângulos congruentes, que são ângulos que possuem medidas iguais. A bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice do ângulo que o divide em dois ângulos congruentes. Os ângulos e suas medidas. Preste atenção. Ângulo reto é aquele que mede 90 graus. Ângulo agudo, quando tem medida menor que 90 graus. E ângulo obtuso, quando tem medida maior que 90 graus. Ângulos complementares. Quando a soma das medidas de dois ângulos for igual a 90 graus, dizemos que esses ângulos são complementares. O complemento de um ângulo é o ângulo cuja medida é o que lhe falta para completar 90 graus. Ângulos suplementares. Quando a soma das medidas de dois ângulos for igual a 180 graus, dizemos que esses ângulos são suplementares. O suplemento de um ângulo é o ângulo cuja medida é o que lhe falta para completar 180 graus. Ângulos replementares. Quando a soma das medidas de dois ângulos for igual a 360 graus, dizemos que esses ângulos são replementares. O replemento de um ângulo é o ângulo cuja medida é o que lhe falta para completar 360 graus. Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Observe os ângulos abaixo. Aqui temos os ângulos consecutivos, que é a relação entre dois ângulos que possuem o vértice e um dos lados em comum. Ângulos adjacentes são dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns. Ângulos não adjacentes são dois ângulos consecutivos que possuem pontos internos comuns. Ângulos opostos pelo vértice são aqueles que possuem o mesmo vértice e cujos lados são semirretas opostas aos lados do outro. Bem, pessoal, acho que hoje podemos parar por aqui, não é mesmo? Então, até a nossa próxima aula.